Alguma vez você já se viu acordando no meio da noite, sentindo-se cansado e sonolento, sem entender o que te despertou? Para alguns é uma vez por mês, para outros é frequente. Às vezes, esses despertares misteriosos têm um propósito mais profundo do que imaginamos. É como se Deus estivesse tocando em nosso ombro espiritualmente, chamando-nos para um encontro íntimo com Ele no silêncio da noite. Esses momentos de interrupção do sono, muitas vezes, são oportunidades divinas para nos conectar com o plano celestial e receber orientação espiritual para nossa jornada terrena. Estou aqui hoje através desse vídeo para te ajudar a descobrir a verdadeira razão por trás desses despertares noturnos, especialmente por volta das 3 da manhã, e o que eles podem significar em sua jornada espiritual. Quando o dia se despede e a noite assume seu reinado, nada se compara à sensação de ter uma boa noite de sono. Seja pelo alívio após um dia longo ou simplesmente pela paz de adormecer após um tempo agitado. Entretanto, por que Deus, em alguns momentos, escolhe interromper nosso sono, sabendo que é o nosso momento de descanso? A resposta está no fato de que vivemos em um mundo onde forças espirituais estão sempre ativas, tanto o bem quanto o mal. Mesmo quando estamos profundamente adormecidos, essa dimensão espiritual continua em movimento. É como se houvesse uma realidade invisível que coexiste com a nossa realidade física, onde acontecem batalhas espirituais que transcendem nossa percepção consciente. Esses despertares durante a noite são como brechas temporárias que nos permitem vislumbrar essa realidade espiritual mais ampla, nos lembrando de que nossa vida não é apenas material, mas também espiritual. Já se perguntou por que a escuridão é tantas vezes relacionada ao mal? A noite oferece ao mal uma oportunidade para se ocultar, permitindo que ele se mova sem ser notado. O versículo de 1 João, onde está escrito: "Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno", nos faz refletir sobre esse aspecto espiritual. Isso nos leva a entender que há uma batalha espiritual em curso, com forças do bem e do mal atuando em nosso mundo. Assim, quando você é despertado durante a noite, pode ser um sinal de Deus chamando-o para se erguer e enfrentar as forças espirituais através da oração. É um convite para se envolver em uma luta espiritual, buscando a proteção divina e a orientação celestial para resistir ao mal. A parábola do joio, conforme relatada em Mateus, nos conta que, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Isso ilustra como o mal, muitas vezes, age sorrateiramente, tentando minar o bem e causar confusão. Estes momentos de despertar durante a noite são lembretes de que a luta espiritual é constante, mesmo quando estamos dormindo. É como se Deus nos convidasse a nos juntar a Ele na batalha contra as forças malignas que tentam nos prejudicar. Portanto, devemos estar vigilantes e fortalecer nossa fé, buscando a proteção divina e o discernimento espiritual em nossas vidas diárias. Então, quando você se despertar no meio da noite, encare isso como um chamado de Deus para participar ativamente da batalha espiritual e fortalecer sua fé. Pode parecer surpreendente e perturbador, mas há uma explicação por trás disso, semelhante à lição transmitida na parábola do trigo e do joio. Deus está ciente de que o inimigo está sempre à espreita, à procura de uma oportunidade para atacar. Ele está constantemente zelando por sua segurança, mesmo quando você não está ciente disso. Ele compreende suas fragilidades e permanece vigilante para protegê-lo de qualquer mal enquanto você descansa. Esta é a dinâmica que se desenrola. O maligno reconhece que as horas noturnas nos deixam mais suscetíveis. Enquanto estamos mergulhados no sono, ele percebe que um indivíduo dormindo não está em condições de orar, buscar orientação na Bíblia ou estar consciente do que acontece ao seu redor. Portanto, durante as sombras da noite, quando o mundo repousa, é quando o inimigo escolhe agir. Simultaneamente, é quando Deus começa a sussurrar em seu coração, incentivando-o a despertar e orar, pois esse é o momento ideal para interceptar um ladrão em ação. Não é incomum sentir-se sonolento quando Deus o chama para a oração noturna. Lembre-se de como os discípulos de Jesus também lutaram contra o sono no jardim do Getsêmani momentos antes da prisão de Jesus. Não é mera coincidência que o momento em que você se sente mais sonolento seja justamente quando mais necessita orar. Se fosse para acordar no mesmo horário para verificar seu celular ou responder mensagens,
é improvável que você se sentisse tão exausto ou sonolento. Quando se trata de orações, o inimigo tece artimanhas sutis para induzi-lo a um sono profundo. Você pode sentir seus abraços envoltos em promessas doces, mas vazias de verdadeiro descanso. Ele sussurra persuasões sedutoras, tentando convencê-lo a permanecer na cama, argumentando que orar não fará diferença, que não há necessidade de sacrificar seu sono em nome da oração, que tudo está bem do jeito que está. No entanto, essa é uma armadilha sutil. Cada vez que você é despertado no meio da noite por Deus, é um sinal de que Ele percebeu o avanço do inimigo e quer que você assuma o controle espiritualmente. A oração age como um escudo protetor. Ela tem o poder de desarmar os estratagemas do inimigo. O diabo compreende que, se você se levantar e orar, ele será derrotado. Por isso, ele lança ondas de sonolência para mantê-lo passivo espiritualmente. Isso não ocorre por acaso. O inimigo reconhece o potencial transformador da oração e fará tudo ao seu alcance para evitar que você se engaje em atividades espirituais que possam frustrar seus planos. Embora acordar para orar possa parecer uma tarefa árdua, aqueles que respondem ao chamado de Deus são recompensados com vitória espiritual. Quanto mais sonolento você se sentir, mais resoluto e perseverante deve ser em suas orações. Enquanto você se entrega à oração, as forças das trevas intensificam seus esforços. Elas reconhecem que seus planos foram frustrados e que suas maquinações foram expostas pela força da sua comunhão com Deus. Muitas vezes, as pessoas enfrentam batalhas em suas vidas diárias sem perceber que Deus pode tê-las acordado durante a noite para interceder, talvez até revelando antecipadamente seus desafios por meio de sonhos e visões. No entanto, muitas vezes permanecem desatentas a esses sinais divinos. O livro de Jó, capítulo 40, versículo 5, nos traz um ensinamento valioso. Uma vez falei, e não responderei mais, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Isso nos lembra que Deus frequentemente nos comunica, mas muitas vezes falhamos em captar sua voz sussurrante. Não permita que a falta de discernimento abale sua fé. Esteja atento ao chamado para despertar durante a noite e orar com fervor. Você experimentará a vitória sobre os inimigos ocultos de maneiras que vão além da sua imaginação. Este é o poder da comunhão íntima com o divino, onde encontramos força e direção para enfrentar os desafios da vida. Na Bíblia, encontramos o poderoso relato de Pedro, enfrentando sua própria escuridão enquanto aguardava sua execução na prisão. Em um momento crucial, durante a noite, um anjo rompeu as correntes do sono de Pedro, despertando-o para uma realidade desconcertante. As portas de sua prisão estavam escancaradas. Inicialmente confuso, Pedro logo compreendeu que estava diante de uma oportunidade divina para a liberdade. Em um ato de coragem e obediência, ele seguiu as instruções do anjo, escolhendo o caminho da libertação em vez da resignação à morte iminente. Este episódio não apenas demonstra a importância de responder ao chamado divino, mesmo em meio à escuridão da noite, mas também nos lembra que as decisões que tomamos nos momentos de desafio moldam nosso destino de maneiras inimagináveis. Um outro exemplo de resposta ao chamado divino durante a noite é encontrado na vida do jovem Samuel. Enquanto dormia, Deus o chamou, revelando a ele um destino grandioso. Ao responder prontamente ao chamado de Deus, Samuel abriu as portas para um futuro repleto de propósito e significado. Essas histórias nos desafiam a não sucumbir à preguiça ou ao desânimo, mas sim a estar vigilantes e prontos para ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela surge nos momentos mais inesperados e inconvenientes. Essa narrativa ressalta de forma contundente que quando Deus nos convoca para despertar durante a noite e orar, é essencial confiarmos em nossa fé e atendermos ao seu chamado com prontidão. No entanto, é importante compreender que essa convocação divina não necessariamente implica que devemos passar todas as noites em vigília de oração, mas sim que devemos estar dispostos a responder quando sentimos a urgência do Espírito Santo. Embora seja tentador simplesmente rolar na cama e voltar a dormir quando somos despertados durante a noite,
devemos encarar esses momentos como oportunidades preciosas para nos conectarmos com Deus em oração e ouvir sua voz. Talvez você se pergunte por que Deus escolhe as horas noturnas para nos chamar à oração em vez do dia. A verdade é que Ele pode nos inspirar a qualquer momento, e a noite muitas vezes oferece um ambiente mais tranquilo e propício para essa comunhão espiritual profunda. Durante o dia, estamos frequentemente distraídos com nossas atividades cotidianas, dificultando a percepção da voz de Deus e dos perigos espirituais ao nosso redor. No entanto, durante o sono, quando as distrações se dissipam e o silêncio prevalece, podemos estar mais receptivos à orientação divina. Mesmo que nossas sessões de oração durante a noite sejam breves, devemos reconhecer o poder transformador da comunhão com Deus, sabendo que cada momento gasto em sua presença contribui para a batalha espiritual que enfrentamos diariamente. No entanto, é fundamental lembrar que se negligenciarmos reservar tempo para Deus, estaremos perdendo a batalha antes mesmo de começar. Embora demande tempo, concentração e comprometimento, estabelecer o hábito de levantar-se na quietude da noite para buscar a presença de Deus pode resultar na vitória sobre batalhas espirituais invisíveis. Você ficará surpreso com o quanto alguns momentos na comunhão com Deus diariamente podem fortalecer o seu espírito. Ao despertar, priorize o diálogo com Deus antes de recorrer ao telefone ou buscar a conversa com um amigo, pois somente Ele pode garantir uma vida segura, mentalmente resiliente, fisicamente saudável e espiritualmente conectada. Uma pessoa que dedica 1 hora à oração durante a noite possui um poder espiritual muito mais significativo do que alguém que reserva esse mesmo tempo durante o dia. Não é por acaso que Jesus frequentemente passava a noite em oração, pois compreendia o poder transformador presente na comunhão com o Pai Celestial. Embora muitas vezes não possamos ver claramente as adversidades que se levantam contra nós, elas não se comparam aos planos poderosos e amorosos que Deus tem para nós quando o honramos e confiamos nele. Ele vigia sobre nós durante as horas noturnas, mantendo nossas almas seguras e protegidas. Portanto, se você se encontrar acordado no meio da noite, esteja certo de que Deus tem algo importante a lhe comunicar. Ele está simplesmente aguardando que você esteja receptivo para ouvi-lo. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no nosso canal, pois isso nos ajuda e nos incentiva a trazer mais explicações e mensagens como essa. Para finalizar esse vídeo com chave de ouro, vamos orar. Querido Deus, obrigado por nos despertar para a Tua presença e direção durante a noite. Ajuda-nos a responder prontamente ao Teu chamado, a nos conectar contigo antes de nos envolvermos nas distrações do mundo. Fortalece nossa fé, traz cura ao nosso corpo e mente e mantém-nos conectados contigo espiritualmente. Ajuda-nos a seguir o exemplo de obediência de Pedro e Samuel, sabendo que em Ti encontramos segurança e vitória. Em nome de Jesus. Amém.